Aqui para falar do grande sucesso da nossa seleção, que eu tinha certeza que não ia para lugar nenhum. Do jeito que ela está sendo administrada, a CBF, com Nike, com Betis, essas coisas, não vai fazer sucesso nunca. Não vai ter jogador que possa fazer alguma coisa para a nossa seleção. O único que eu acho que se esforçou um bocado foi o Vini Júnior. Demais, a maioria é aquele negócio. O pênalti de ontem foi ridículo, a forma de bater o pênalti ontem. Foi ridículo. Parece até que era uma coisa já programada, que era para o time perder mesmo. Porque não é possível, gente, uma coisa dessa. Esse futebolzinho da seleção. Já teve ideia do que ia ser essa seleção no primeiro jogo da Copa, com aquele futebol que foi o gol de empate, foi um milagre que aconteceu, e depois o outro. O Brasil não vai para frente com esse futebol, com essa gente comandando desse jeito, vendendo a seleção para essa gente aí. Quem pode garantir ontem que o resultado do jogo ontem não tinha já essa programação de ser isso aí mesmo, do Brasil sair fora? Quer dizer, é complicado, cara, assistir um jogo de seleção desse jeito. Não tem nem ânimo. Eu não comprei uma camisa da seleção e não vou comprar porque eu não tô vendo aonde. Levar o Neymar na marra, certo? Sabendo que o cara tá mal. O treinador falou que só ia levar jogador que tivesse 100%. O Neymar estava 100%. Não tenho nada contra o Neymar. Até gosto do futebol dele, mas o Neymar é um ex-jogador já. Isso aí já está bem claro. O Neymar é um ex-jogador, já aposentou a chuteira faz tempo. Tem dinheiro para ele jogar dentro de uma piscina de 10 metros de comprimento e nadar. Então, ele está muito preocupado com a seleção, com o povo brasileiro, será? Eu não sei, eu não acredito muito nisso aí não. Seleção nossa virou só chacota dos outros. Não consegue mais fazer nada. Se classificar para a Copa do Mundo em quinto lugar, sempre se classificou em primeiro. Então, para mim, filho, futebol brasileiro acabou. Acabou. Eu só estou torcendo para que a Ferroviária entre nos trilhos novamente e possa se classificar para a Série B, que a diretoria monte um time decente para nós e possa mostrar para os caras como é que se joga, porque a seleção brasileira não joga. Ultimamente é só aquele negócio. Renovou o contrato com o treinador para a próxima Copa. Será? Não deixa o cara trabalhar, eles impõem jogador, você tem que chamar fulano, você tem que chamar esse cara. Desse jeito não se faz Copa do Mundo, é só para vender jogador eles fazem isso, só para vender jogadores. Para mim é o pensamento meu, para mim essa é a realidade do futebol brasileiro, só querem vender jogador e ganhar, lucrar, e o povo que se dane. Boa noite aos amigos dos campeões da bola, todos afianos e afianas. Indignada, né? Indignada, decepcionada com a falta de garra do Brasil, né? Bom, Bruno Guimarães, aquele pênalti, ele, com o próprio corpo dele, ele já mostrou o lado que ele ia bater. E assim, você vê os outros times e os outros países, México, Paraguai, se matando, tendo garra, entendeu? Tendo força para ir para cima, né? Para conseguir um bom resultado. E o Brasil? Você não vê isso, você não vê garra, você não vê vontade, você não vê uma jogada bonita. É muito triste, né? Porque como era bonito, né? Em vez de eles darem, assim, tem aquelas 5 estrelas devido aos outros das antigas, né? Que era realmente aquele futebol. Agora é esperar 2030, vamos ver, quem sabe conseguem montar um time bem mais forte, um time que realmente tenha garra para lutar e não fazer o que fez uma Copa dessa. Eu não acreditava no Hexa, mas não pensei que eu já não fosse sair. Então agora, tudo que tinha que fazer, que era cuidar principalmente do principal lá da Noruega, isso eles não fizeram. Deixaram ele livre, né? E é isso aí, agora é encarar e esperar 2030. Vamos ver o que não espera 2030 aí. Mas a falta de garra que o Brasil tem, a falta de vontade, para mim isso é fundamental para não ter passado pela Noruega. É isso, indignada, mas vamos lá, né? Somos brasileiros e temos esperança. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até.
E, não, minha opinião a respeito da seleção brasileira, eu acredito que ela foi até onde deu para ir mesmo. Não acreditava que passaria para uma semifinal, no máximo uma quarta de final aí, na minha opinião. Eu acho que, a respeito do jogo de ontem, a Noruega tinha uma jogada, que era jogar a bola no Haaland, e o Brasil sabia disso, todo mundo sabia disso, e resultado final, 2 gols do cara, entendeu? E eu acho que o Brasil ontem, ele se acovardou um pouco. Quem via a partida, parecia que a Noruega era o Brasil é a Noruega. Só eles dominaram o jogo, embora não tenham tido assim muitas chances claras de gol, as que fizeram, né? Mas assim, eles dominaram a bola, o Brasil não deixava jogar, na esperança de pegar um contra-ataque e fazer o gol. Então parecia que o Brasil inverteu os papéis, porque geralmente era isso que a gente via. As outras seleções fechadinhas esperando o Brasil e pegar o contra-ataque, né? Mas nessa partida, não só nessa partida, o futebol brasileiro, né, tá assim, né? Tá nessa decadência. E eu, sinceramente, sou brasileiro, torço sempre para a seleção, claro, mas eu não vejo muito assim futuro assim próximo para a seleção. Digamos aí que nas próximas 3 Copas aí a gente vai penar. Principalmente começar da eliminatória, né? Começar das eliminatórias, que a gente nessa eliminatória já foi mais ou menos. E o futebol tá se igualando cada vez mais. E o que a gente tinha de diferencial, que era o drible, o ir pra cima, a gente não tem mais. A gente tá no padrão da Europa. E se a gente for ficar no padrão da Europa e competir com eles vão ganhar, porque eles têm, mais preparo. Aqui no Brasil mesmo, você vê, jogadores só da Europa. Aqui no Brasil mesmo, difícil você pegar um jogador assim que tem nível de seleção, como era antes, entendeu? Então é complicado a situação, eu vejo um futuro meio tenebroso aí, porque não tem renovação. Você vê, no gol mesmo, a gente não tem um goleiro a nível. Zaga, lateral, é complicado, a gente só tem atacante mesmo aí no futuro, talvez, mais alguma coisa aí, mas não vejo um futuro muito, infelizmente é isso. Agora a gente se colocar, né, num lugar assim, baixar um pouco a bola, né, porque a gente já não é mais aquela supremacia no futebol, né, então agora é a gente saber lidar com isso, né, é complicado, mas é isso. Um abraço para todo mundo aí e vamos lá. Boa noite, amigos campeões da bola. Matheus Mauro aqui, torcedor brasileiro. Num dia muito triste, né? Para variar, nossa seleção mais uma vez nos decepciona. Acaba caindo para uma seleção que podemos dizer do segundo nível do futebol europeu, do segundo escalão, da segunda prateleira. Foi a Bélgica, Croácia e agora a Noruega. É muito decepcionante a atuação, principalmente a partida, onde o Brasil não pressionou, não teve a bola, não conseguiu fazer nada. E nós sabíamos que o centroavante deles, o Haaland, iria acabar fazendo gol a qualquer momento. Mas é muito triste, o que nos deixa uma alerta para 2030, podemos pensar assim, o que esperar da seleção, né? Porque nossa geração já está ultrapassada, vamos ter que torcer para Vinícius Júnior, Estevão, Hendrick, amadurecer e por dias melhores do nosso futebol brasileiro, né? Um abraço, amigos, um excelente programa e luto pelo nosso futebol no dia de hoje. Fala aí, Marquinhos, Zé Roberto e demais integrantes da mesa, dos campeões da bola, do nosso balanço geral desse dia 6 de julho de 2026. Então, né, um final de semana que não foi dos melhores em termos de futebol pra gente de Araraquara, né? A derrota da Ferroviária e essa eliminação do Brasil, né? Quanto à Ferroviária, eu confesso que já contava com 6 pontos, tanto de Itabaiana quanto de Caxias, jogando em casa, já me via lá liderando, ou de vice-líder no mínimo, né, nessa fase aqui. Mas enfim, espero que a diretoria esteja atenta a isso e possa trazer reforços, porque eles são necessários, né? Você precisa ter material humano para repor algumas faltas, e elas vão acontecer, né? Contusões, suspensões e etc. Quanto ao jogo do Brasil, eu esperava que fôssemos mais longe, pelo menos. Eu não tinha, assim, grandes esperanças acerca de uma vitória retumbante, vamos
Poderia acontecer? Poderia. Era candidato? Sim, mas nunca foi o favorito. Mas eu também não esperava que fosse contra a Noruega, né? Ainda que fale, nunca ganhamos da Noruega. Mas espera aí, né? A Noruega não é um time assim, se a gente for examinar posição por posição, eu não me lembro assim, talvez o Haaland, mas em relação às demais posições, então eu esperava mais da seleção e a decepção é grande, né? Não foi maior, vou dizer para vocês, do que, por exemplo, a minha decepção com a derrota em 82. Mas, de qualquer maneira, né, eu acho que o meu filho que sempre diz, né, ele nasceu em 2001 e não lembra do Brasil ganhar, então o Daniel ficou muito chateado com a eliminação. Mas eu espero que para os próximos 4 anos, né, com mais planejamento, mais organização, tendo tirado algumas lições disso, a gente possa chegar com mais chances para a Copa de 2030 lá na Europa, com 3 jogos aqui na América do Sul. De qualquer forma, deixaram a desejar. Não se perde pênalti nessa fase de Copa do Mundo. Em Copa do Mundo não pode perder pênaltis. Agora, num mata-mata desses, menos ainda, né? Sabendo da dificuldade do jogo, é imperdoável praticamente. Mas estamos juntos. Um abraço, viu? Boa semana a todos. Obrigado pela oportunidade de falar sobre a seleção brasileira. Eu queria começar com uma frase. Torcedor é coração quente e cabeça fria. A questão toda é onde é que a gente põe a temperatura, tá? Então vamos lá. Desde 2002, nossa última Copa, depois disso nós não ganhamos nenhum mata-mata contra os europeus. Teve aquela patacoaiada lá do Felipe Melo contra a Holanda, depois teve 7-1 e a coisa foi por aí. O fato é que nessa Copa, como esperado, tá, a convocação saindo errada deu no que deu, né? A gente foi sem centroavante, um primeiro volante que já não segurava mais a onda, um segundo que eu particularmente ponho um ponto de interrogação, apesar de muita gente admirar, gostar muito do Bruno Guimarães. Acho que o Endrick foi uma aposta de risco e Copa do Mundo não é local para aposta de risco. Enfim, nós somos uma população de 240 milhões de pessoas. Excelentes jogadores saem desse celeiro que é o Brasil e a gente tem que montar um time para partir para a próxima Copa, a partir de agora começar a reestruturar tudo, tá? Pega aí 40 nomes no máximo e ao longo do tempo vai fechando até 26, já no primeiro ano já reduz de 40, não sei para quantos, mas enfim, preserva o Vini, tá? Traz o fazedor de gols, tá? Pega lá o João Pedro, o Pedro, os dois brigando pela posição, tá? E vamos em frente. Agora a gente tem que mudar muito, tem que mudar em termos de convocação. Eu, sinceramente, foi o caso dessa Copa e sempre foi. O Brasil nunca teve grandes defesas, tá? Mas sempre foi uma equipe que teve meio campo muito criativo, que não aconteceu agora, e um ataque muito eficiente, tá? Então, eu acho que aí foram os pontos que nós falhamos muito. Talvez a gente não esperasse cair para a Noruega, tá? Mas eu acho que o negócio já balançou lá no Japão, tá? Enfim, e também aí tem uma questão do técnico. Eu admiro muito o trabalho do Ancelotti, acho ele um grande técnico. O Ancelotti é um cara fantástico como técnico. Agora, não sei se o estilo dele está de acordo com o estilo que a gente gostaria que a seleção brasileira jogasse. Esse é um ponto também a ser levantado. E voltando à questão da preparação da seleção para a próxima Copa, vamos pegar aí o exemplo da Argentina, né? A gente pega os jogadores que estão no elenco da Argentina, eles não estão bem nos seus respectivos clubes, mas eles treinam muito, e há muito tempo estão juntos, tem um conjunto muito bom, e isso está fazendo a diferença para eles na Copa. Eu acho que é mais ou menos esse caminho que a gente tem que seguir com as adaptações que sejam necessárias, tá? Grande abraço a todos, vamos em frente, ainda somos o melhor do mundo, tá? Isso aí não passamos para ninguém, mas a gente tem que manter essa dianteira aí, tem que avançar nisso aí, tá? Um abraço a todos.